todos, estamos novamente em outro IEP Talk, através da Câmara Técnica de Mecânica e Processos. Estamos aí com o nosso palestrante Elcio Rosman e o coordenador da Câmara Técnica de Mecânica e Processos, o Giancarlo Fedalto. Ok? Em nome do nosso presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, Horácio Guimarães, e nosso diretor técnico, Ferruccio Kochinski, agradecemos a presença de todos. Hoje teremos um assunto bem interessante, que é a transformação ágil nas empresas, e o Elcio vai trazer um case de sucesso, ele vai explicar bem, porque ele já fez a introdução do ágil no ano passado para nós, né? Em relação às perguntas, temos ali a aba Q&A embaixo do Zoom. Por favor, façam suas perguntas ali. Hoje, nós só temos 10 minutos de perguntas, porque às 18h15 vai ter uma outra reunião que nós vamos ter que estar participando e teremos que, então, encerrar às 18h10, tá? O evento vai das 17 às 18 horas. Não esqueçam que toda a apresentação IEP Talk é gravada e ela vai ser colocada dentro do nosso canal do YouTube, ieppr.org.br, dentro do canal do YouTube. Amanhã, a meio-dia, já estará disponível para todos vocês. Tá? Fedalto, faça a apresentação do nosso palestrante. Boa tarde a todos. Como o Antônio Moura falou, nosso palestrante, Elcio Rosman, na verdade, já é a segunda vez que está tendo a nossa oportunidade de estar conosco. Certo? O Elcio, ele é formado em processamento de dados e tem mestrado em gestão de negócios pela Universidade de Baldwin Wallace University, nos Estados Unidos. Bem, ele vai apresentar hoje um caso de sucesso do sistema Agile. Eu acho que é interessante, digamos, um assunto muito atual, muito interessante, que todos vão aproveitar bastante. Eu agradeço digamos, todos os participantes. Elcio, uma boa palestra para você. Muito obrigado. Obrigado, Giancarlo. Obrigado, Antônio Moura. É sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo uma palestra para o IEP. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou fazer o share da minha tela. Vocês me digam aqui se vocês estão conseguindo vê-la. Deixa eu ver se eu consigo maximizar. Conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo. Então, eu estava explicando para o Moura, bom, uma honra participar mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Hoje, a gente vai falar sobre transformação ágil. Quem assistiu à primeira palestra, eu falei sobre os conceitos dessa metodologia ágil, né? E agora eu vou tentar fazer de uma maneira mais informal, assim. Eu pensei em falar sobre o caso específico, mas para ser mais proveitoso, digamos assim, para quem está nos assistindo, eu mudei um pouco para fazer um negócio mais amplo. Então, a transformação, uma maneira um pouco mais conceitual, e daí demonstrando o que ocorreu na prática. Mas uma das coisas mais importantes para mim é o que foi aprendido com essa transformação e como lidar com as pessoas que fizeram parte dessa transformação. Quando você lidera uma transformação numa organização grande, o envolvimento das pessoas é muito importante, vocês vão ver aqui no decorrer da palestra. Então, aqui o Giancarlo já me apresentou, quem quiser saber mais pode ver lá, só colocar o nome no LinkedIn. Então, não vou... Aqui no fundo da minha cadela, que fica latindo, às vezes vocês vão ouvir ela, mas Se você puder aumentar o volume do teu som. Tá melhor para ouvir agora ou não? Um pouquinho mais alto? Isso, tá ok. Se baixar, às vezes, um volume baixo, vocês me avisem, por favor, Antônio, daí eu vou aumentando aqui. Então, sempre começa com uma provocação, né? A transformação ágil, ele é um projeto ou ele é uma jornada, né? Esse tipo de iniciativa. Então, a meu ver, depois de alguns anos aí trabalhando nesse tipo de transformação, eu entendi que o ágil, a transformação ágil realmente é uma jornada, né? E nesse tipo de transformação é preciso muita paciência e resiliência, principalmente de quem está liderando. E uma coisa importantíssima é que
é o envolvimento das pessoas nisso, né? Porque a transformação dentro de uma organização, seja qualquer metodologia que você vai implementar, ela não é uma transformação da organização, ela é uma transformação das pessoas dentro da organização. Então, é muito importante o foco de como que você vai lidar, como que você vai identificar, né? As pessoas que trabalham nessa organização, como que elas vão reagir, né, em relação a essa transformação, para que a transformação seja leve e tenha sucesso. Então, eu coloquei aqui, o sucesso da transformação ela é proporcional ao alcance e compreensão das pessoas em relação aos benefícios que a organização pode atingir. Então, aí vem senso de propósito, que eu vou falar daqui a pouco, é a pessoa ter um entendimento de por que está sendo feita esse tipo de transformação, e dependendo do alcance dela, assim, da compreensão, a transformação vai se realizando. E uma outra coisa que é importante ter em mente é que nem sempre o topo será atingido. Se você for pensar aqui nessa imagem que eu coloquei, né, uma escadaria, quando você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, você não tem toda a experiência, né, que você precisa. E nem todas as pessoas, por exemplo, se você for um grupo de pessoas subir essa escada, vão conseguir chegar lá no topo. Então, você tem que entender que o alcance e a compreensão, na média, ele é diferente do alcance e compreensão de alguns indivíduos. Alguns podem ir mais longe, outros menos. Mas, na transformação, você tem que estar... que todos têm uma média de compreensão para que você consiga avançar o máximo possível. E sempre o teu cume, digamos assim, para você conseguir alcançar, é das pessoas que têm menos alcance e menos compreensão, que são as pessoas que vão resistir mais. Então, é muito importante entender que, em qualquer transformação, você nem sempre vai atingir 100% do que você almeja, porque você depende da compreensão e do alcance das pessoas que estão trabalhando com você. Então, aqui, ó, transformação de mentalidade. A gente está falando de pessoas. Eu falei bastante na palestra anterior sobre uma transformação de mentalidade, segundo os dias de hoje, e aqui é uma continuação daquilo. Na transformação de mentalidade, você tem que ter uma adequação e mudança comportamental individual. As pessoas têm que entender que elas têm que se transformar também para conseguir apoiar, né, qualquer metodologia que está sendo implementada. Outra coisa é a adequação da estrutura organizacional, se necessário. Porque se você for pensar na metodologia ágil, ela tira alguns layers de hierarquia. Você não tem mais alguns tipos de chefes, de supervisores e de gerentes. Os times são autogerenciáveis, são autossustentáveis. Você tem alguns layers de programas que têm outras posições, né, outras roles, que também exercem uma liderança, mas de influência. Então, hoje, se você for pensar, é muito mais influência dos líderes do que realmente, nesse tipo de transformação, do que realmente você ter um poder hierárquico sobre as pessoas. E cada vez mais isso está se passando. Você vai ver lá em Google, em Amazon, em qualquer dessas empresas de ponta, elas diminuíram o poder hierárquico dos líderes e aumentaram o poder de influência, né, de líderes naturais, né, que exercem influência na empresa. E outra coisa que corrobora com isso que eu estou falando, lembre-se que a transformação estará mexendo no queijo de todos os envolvidos. Eu acho que os engenheiros, eles, em relação ao gerenciamento de mudança e motivacional, já leram esse livro, que mexeu no queijo, é bem antigo, na realidade, o Spencer Johnson, mas ele retrata bem isso, em relação a quando você envolve lá a mudança no trabalho das pessoas, se não está claro, transparente, e quais são os benefícios, elas acabam reagindo, na verdade, e às vezes dificultando. Então, é importante que as pessoas entendam o que está sendo mexido, o que vai mudar na vida delas, e por que isso está acontecendo. Então, aqui é mais conceitual. Por quê? Que é o senso de propósito, né? O senso de propósito, por que mudar? Uma coisa que eu sempre digo é, as pessoas, elas precisam ter um propósito para estarem motivadas do que elas estão fazendo. Se você vai todo dia para o trabalho e não tem claro para você o propósito de por que você está fazendo aquilo, em que você está contribuindo, em que você está colaborando, é muito fácil de você perder o interesse sobre aquilo. Quando você vai fazer uma transformação e uma mudança que é grande, digamos assim, como uma transformação ágil, se você não tiver bem claro o senso de propósito, as pessoas não vão se engajar e provavelmente vão lutar contra.
Então, é importante que o porquê do que aquilo está acontecendo esteja bem claro. Então, é muito comum nas empresas, principalmente nas grandes organizações, tem lá a parte estratégica dos líderes, né, que definem a diretriz da empresa, onde que ela está indo, né, onde que ela quer chegar nos próximos 5 anos. E quando vem lá de cima a estratégia até chegar na parte operacional, ela acaba perdendo um pouco o porquê e o sentido daquilo. Então, quando chega nas alas mais operacionais, às vezes as pessoas não entendem exatamente, mas qual que é a estratégia por trás, aí, behind the scenes, né, para seguir com essa transformação. Às vezes é simplesmente top-down, assim, ó, pessoal, agora tem esses projetos, a gente vai fazer a transformação, isso vai acontecer, e isso dificulta o engajamento das pessoas. Então, obviamente que isso acontece, é uma coisa comum acontecer, principalmente em grandes organizações, mas para quem está liderando, as transformações, precisa ter isso em mente, porque dificulta muito a transformação. Então, vamos aqui ao exemplo lá da nossa área de compras, né, da empresa. Então, vou fazer uma analogia com qual que era a necessidade, mas eu deixei mais abrangente porque serve para qualquer outro tipo de organização. Então, aqui qual que era a nossa realidade, né? Havia uma necessidade de melhorar as relações com o negócio, né, com o business. Acho que qualquer empresa está sempre, né, querendo melhorar as relações com o negócio, procurando entender melhor, procurando saber quais são as necessidades, quais são as prioridades, e por aí vai. Mas também havia um enfrentamento aqui de múltiplos requests, né, sem a devida priorização focada em valores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muitos pedidos de diferentes negócios com a mesma priorização. Então, de repente, você se dá conta que você tem que trabalhar em 4, 5, 10 itens que tem prioridade de 1 para cada organização que está pedindo. Mas como você é uma organização que atende todas elas, né, você acaba atendendo naquele processo de que quem grita mais ou quem tem o melhor pagamento, né? Quem tem a maior influência dentro da empresa é a quem você vai atender primeiro. E o que acontece com isso? Acontece que o valor agregado nem sempre é o melhor ou o maior quando você está nesse ritmo de atendimento de requests. Então, por exemplo, você pode ter 3 projetos lá sendo trabalhados em paralelo, e, de repente, um dos projetos tem pessoas de uma influência maior, que se eles escalam, esse projeto ele acaba entrando na prioridade, e talvez o valor agregado desse projeto como um todo, ou pedaços dele, não seja tão... não traga tanto valor quanto um outro projeto que acabou ficando em segundo plano, ou, né, teve um delay aí, foi atrasado por causa disso. Então, é muito importante ter a priorização correta e fazer com que a transformação consiga trazer do negócio essa priorização. Então, aqui o que envolve esses múltiplos requests? Né? Discrepância entre demanda e capacidade de entrega dos times. Não sei se é comum para vocês, mas nas empresas, normalmente, a demanda é sempre maior que a capacidade de entrega. Então, tem muita demanda, muitos requests, né? E os times têm que lidar com a situação e tentar entregar o melhor possível dentro da capacidade deles. Uma coisa interessante que acontece, acho que na parte de engenharia, de repente, Moura, Giancarlo pode me corrigir se eu estiver enganado, mas os arquitetos, lá, quem faz os projetos, fazem baseado em algo lá com budget, por exemplo, sei lá, de 100 mil, que atende todas as necessidades do negócio, e aí quando chega para a execução, o budget já é 50 mil, já é metade, e o pessoal pede para fazer na metade do tempo. Então, quer dizer, você sempre projeta uma coisa ideal e quando chega na nossa realidade, lá na execução, você já teve corte de budget, já tem que acelerar, tem que entregar antes. Então, isso é muito comum de acontecer. Aí, o que acontece com isso? Normalmente, é imposto isso porque há um mau entendimento, digamos assim, do que é ter alta performance. Se você conseguir fazer na metade do budget, você está tendo uma redução de custo. Se você conseguir fazer na metade do tempo, envolve custo também, você entrega antes. Mas nem sempre isso está relacionado à alta performance. Às vezes é top-down mesmo e você tem que entregar na marra. Então, o pessoal tem que se desdobrar ali em 2 para conseguir atender esse tipo de situação. E, na realidade, ter alta performance, entregar segundo valor,
é você pegar tudo que precisa ser entregue, avaliar cada pedaço e cada parte que você consegue entregar o maior valor. Então, às vezes, um projeto lá de 100 mil, né, se você for pensar no conceito 80-20, lá, se você investir 20 mil no lugar correto, ou né, nos requests corretos daquele projeto, você vai entregar lá 80% do valor, que seja, e talvez você não precise continuar investindo nesse projeto. Você pode simplesmente pegar o restante do budget e investir em 20% de outro projeto que agregue o maior valor possível daquele projeto. Então, a transformação ágil, e o ágil ele está ligado a isso, é você conseguir entender as necessidades e pegar pedaços de projetos ou requests focados no maior valor possível e entregar aquilo de uma forma rápida, otimizando o investimento no negócio nesses projetos. Ok, a outra coisa relacionada a isso é a demora nas respostas aos requerimentos. Então, obviamente, quando você está trabalhando com várias prioridades, né, concorrentes, você acaba multitasking, acaba tendo seus times trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, e isso necessariamente vai causar demora, porque você para um trabalha no outro, de repente volta do que estavam trabalhando, isso gera demora nas respostas, aí, nas entregas. Né? E uma outra coisa que eu coloquei aqui foi em relação à automação limitada. Né? Quanto mais processos manuais você tiver dentro da empresa, principalmente nos dias de hoje, menor a produtividade, porque envolve, né, intervenção manual, erros, né, retrabalho. Né? Uma coisa importante é a transferência, por exemplo, de trabalho de um grupo para outro. Né? Normalmente você tem vários times, então um time faz de uma forma manual, daí ele tem que transferir a continuidade daquele processo para uma outra organização, para outro departamento, e quando você tem isso manual, isso acaba acarretando em erros ou atrasos, então ele acaba afetando o sistema como um todo. Okay? Então aqui, ó, as mudanças constantes de prioridade impactam a habilidade de entrega rápida de valor para o negócio. Então é exatamente isso que eu estava falando. Se você colocar aqui, ó, um exemplo prático aqui, né, que eu comentei, você tem lá 3 projetos lá que tem um valor agregado, só que eles estão sendo trabalhados em paralelo. E é muito comum que você tenha os mesmos times, né, trabalhando nos mesmos projetos. Então, você vai trabalhando os 3 ao mesmo tempo, e lá eles vão durar lá. Se for assim, projetizado, tipo Waterfall ou Gates, você só vai ter um resultado lá no final, né? Você vai agregar valor. Então, todo esse tempo aqui você está concorrendo, né? Você tem projetos concorrentes. E a ideia da transformação ágil é você ter algo mais focado no valor a ser entregue. Então, por exemplo, você continua tendo os 3 projetos, mas você começa a entender que parte desse projeto aqui que agrega mais valor. Ele agrega mais valor que os outros 3, que os outros 2, então o que acontece? Eu começo a fazer investir nessa parte desse projeto aqui que tem o maior valor agregado. Quando eu entreguei ele, ok, eu continuo entregando esse projeto, ou ele agora tem a próxima etapa, tem algum outro projeto que tem maior valor agregado. Então, o que acontece? Não quer dizer que eu vou parar esse projeto, mas eu vou priorizar os itens de algo que tenha maior valor agregado. E, às vezes, eu só faço um pivot, eu abandono isso aqui. Porque, realmente, o que vem pela frente tem muito mais valor agregado do que a continuação desse projeto. Porque ele já atendeu, aqui nesse começo, o que eu entreguei, ele já atendeu a maioria do que o negócio precisava. Né? Então, você veja, aqui é só uma ilustração, né, digamos assim, trabalhando nesse segundo projeto, que tem maior valor agregado. Quando passou lá o segundo quarto, então no terceiro, opa, tem um outro projeto agora que tem um maior valor agregado para a empresa como um todo. Então, vamos investir nessa parte. E aí, depois que a gente conseguiu maximizar o maior valor agregado, aí a gente passa para a segunda etapa e, de repente, volta lá no primeiro projeto, porque essa parte agora tem mais valor agregado que as outras. Então, a transformação ágil e a metodologia ágil em si, ele procura focar nesse tipo de entrega, né? Focado realmente nas prioridades que trazem mais valor. Então, aqui, ó, como eu falei na palestra passada, lá, né, a utilização do PDC aqui, o PDCA, aliás, o PDCA, e como que os times funcionam. Então, aqui, maximizar
maximizar a entrega de valor, né? Quais os problemas que nós queremos resolver? Então, o que a gente queria resolver lá na época que a gente começou a transformação, né? Como é que a gente maximiza essa entrega de valor? Então, focar no trabalho de maior valor segundo as prioridades de negócio, que eu acabei de falar, a entrega mais rápida de valor através de ciclos curtos e interativos. Lembra que eu expliquei na palestra anterior que os times lá, eles têm o backlog, né? Tem o seu expertise lá, os times que são multidisciplinares, eles trazem o que tem maior valor lá no backlog deles, trabalham durante um ciclo, lá que pode ser de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, que a gente chama de sprint, nesse modelo Scrum, por exemplo, e aí fazem a entrega desse pedaço aqui do projeto. Então, você acaba entregando de uma forma mais rápida, porque você está focado simplesmente naqueles itens que trazem mais valor e você entrega o mais rápido possível. O mais rápido possível, que eu digo, é dentro desse ciclo, né, obviamente. Melhorar a experiência do usuário final através de feedback contínuo. Então, quando você entregou essa parte aqui, imediatamente é uma apresentação do que foi entregue para o pessoal do negócio. Então, eles vão dar o feedback, olha, isso aqui está ok, isso aqui não foi exatamente como eu queria, a implementação faltou algumas coisas. Então, o feedback ele é imediato a cada ciclo. E o legal é que, lembra que um dos princípios lá do ágil, lá, que é falhar de maneira rápida, né, que é o fail fast, você consegue, através desse feedback, identificar imediatamente. Então, ao invés de entregar daqui a 1 ano, né, o produto lá final para o teu negócio, e aí ouvir, de repente, críticas em relação ao que está errado, você já consegue ter esse feedback aqui e uma adequação a cada ciclo que se passa. Então, aqui você vai adequando o produto ou o serviço que você está entregando para o business a cada ciclo. Ou seja, o business vai podendo interagir com a organização que está responsável por entregar essa demanda na sucessão dos ciclos aqui na forma ágil. E o foco em automação de processos, reduzindo custos de atraso, é sempre algo do ágil, né? Você sempre pensa em fazer uma automatização para poder eliminar processos manuais. Porque a ideia de você eliminar processos manuais é você ter as pessoas pensando, as pessoas do time. Por que isso? Porque, veja, às vezes você tem pessoas assim que são mais quietas, eu vou falar disso um pouco disso lá na frente, que não se expõem muito, mas têm um conhecimento enorme sobre os processos, sobre a organização, e tem várias ideias, na verdade, e nem sempre são as pessoas que se expõem. Quando você diminui os processos manuais e tem esses times multidisciplinares, existem metodologias que você consegue engajar as pessoas, né, que não querem se expor muito e trazer as ideias dessas pessoas, engajá-las e colocá-las em prática, em execução. Então, essa é uma das coisas importantes do ágil também, envolver pessoas que às vezes não estão tão expostas, digamos assim, até por uma questão pessoal, mas que têm um conhecimento grande, têm grandes ideias. Continuando aqui nos problemas que nós queremos resolver, né, na época, reduzir os silos entre times, minimizando as transferências, os handoffs, né? Então, isso que eu estava falando sobre equipes concorrendo. Às vezes você tem um projeto grande e tem 5, 6 times, equipes, às vezes até de diferentes países, trabalhando no mesmo projeto, mas cada um pega uma parte do escopo. E o que acontece na transformação? Quando você tem esse tipo de situação, você acaba gerando uma concorrência entre as equipes. Bom, a minha equipe tem esse escopo aqui, eu vou tentar entregar o mais rápido possível, na verdade, e demonstrar toda a performance do meu time. Só que o objetivo é o mesmo. Então, às vezes, eu entregando mais rápido ou tendo uma alta performance num pedaço do escopo do projeto, não necessariamente eu vou ter uma melhor performance do projeto como um todo e uma entrega melhor lá para o negócio. E o que acontece? Às vezes, também nas transferências, né, de uma para outra, às vezes fez tão rápido que transferiu a outra equipe não consegue absorver, né, e às vezes demorou tanto que atrasou a próxima equipe que vai absorver essa demanda. Então, a ideia aqui numa transformação ágil, tem que ter essa mentalidade de one team, que eu coloquei aqui, one goal. O objetivo é o mesmo de todos os times. E todos os times têm que entender que eles são colaborativos. Todos eles têm o mesmo objetivo em comum, que é as entregas para o negócio.
e eles trabalham nas mesmas prioridades. Então, não adianta eu entregar, de repente, mais rápido, mas uma prioridade mais baixa. Eu tenho que auxiliar a entrega das prioridades que trazem maior valor. Então, esse conceito de um time único, com um objetivo em comum, é muito importante na transformação ágil. E outra coisa são os times multidisciplinares, que eu tinha falado anteriormente, que a gente chama de times cross-functional, né? Ou T-shaped, que em forma de T quer dizer que algumas pessoas do time têm conhecimentos profundos, né, daquele negócio, daquela organização, mas a maioria tem conhecimentos necessários, né, para atender qualquer tipo de item. Então, quando você fala em multidisciplinar, pode ser análise de negócio, análise de TI, pode ser controladoria, pode ser parte de auditoria. Qualquer conhecimento que esteja envolvido com a demanda que o business nos traz, se você tiver os times com pessoas com esse conhecimento, isso é um time multidisciplinar. Então, você não precisa, por exemplo, recorrer a uma pessoa de fora, um terceiro, a um outro time para resolver algum problema, né, de alguma disciplina aqui dentro dessa demanda. Então, se teve uma demanda lá se for em TI, lá de desenvolvimento, se for uma demanda de infraestrutura, de servidores, obviamente que se você tiver essas pessoas com conhecimento dentro do seu time, você dinamicamente conversa entre vocês lá e resolve qualquer problema que apareça. Se você não tiver esses times multidisciplinares, provavelmente você vai ter que acionar uma área lá de infraestrutura, uma área de rede, uma área falando de TI, né? Uma área de desenvolvimento, e isso vai acarretar delays, dependências, né? Aí você já envolve budget, custo, porque daí a outra organização também vai ter que faturar, tem o valor hora, né? Tem o tempo que vai ser despendido, tem a prioridade dessa outra organização, que talvez não seja igual à sua, e acaba atrasando, né, o que você está querendo entregar. Então, por onde começar a transformação? Já saindo aqui um pouco dessa parte conceitual, né? Onde que a gente começa a transformação? Então, a primeira dica aqui é comece com o seu conhecimento prévio. Uma coisa que é muito comum em projetos, né, se a organização é projetizada, e eu acho que é muito comum na parte de engenharia, talvez não exatamente o que eu vou falar, mas você faz os projetos, né, você participa dos projetos, e no final, normalmente tem uma sessão assim, de lições aprendidas. Então, todas as dificuldades, todos os problemas que tiveram que ser sido enfrentados, e todas as soluções que foram dadas, né, para esse projeto em si, elas são documentadas. E fica lá no final do projeto, normalmente tem um debate lá das lições que foram aprendidas e o que fazer de uma maneira melhor em algum outro projeto similar, ou alguma outra iniciativa similar a essa. Só que uma coisa que eu vejo que é muito comum, você acaba começando outros projetos similares, mas nunca volta nessas lições aprendidas. E nunca pega esse conhecimento anterior para saber quais foram as dificuldades, né? O que foi enfrentado e quais foram as soluções antes de começar o projeto novo, que é similar a algum que já foi feito. Então, você veja, normalmente se despende um tempo enorme para fazer o capture aí de todo esse conhecimento e não é, normalmente ou naturalmente, né, não é reutilizado. Então, se você for ver uma transformação ágil, é muito importante você ter um entendimento da organização, ter um entendimento de tudo que foi feito até agora, ter um entendimento de por que a estrutura da organização é daquela maneira, como que ela funciona hierarquicamente, para conseguir ter um entendimento do que implementar dentro desse escopo da transformação ágil. Então, aqui é só um exemplo, né? A gente começou lá a implementação de times de alta performance, foi antes, inclusive, de 2014, mas na área de SAP foi em 2014, então teve lá uma implementação de times de alta performance. Se você for ver em 2015, teve a colocação da visão, dos objetivos e os resultados, quer dizer, foi ficando mais claro qual eram os nossos objetivos, né? A estabilização das aplicações que o time trabalhava, uma colaboração maior com o business através de casos de estudos, né? Para você ter uma proximidade maior com o negócio, entender melhor o negócio deles. Inclusive, tem uma pessoa, que é o Márcio Ferreira, que acho que até está assistindo a gente aqui nessa palestra, que ele foi muito importante na criação desse caso de estudo aqui, na colaboração com o business lá dentro da empresa. Então, é importante citar isso, porque você veja, toda essa construção aqui
Depois, em 2016, times globais, gerenciamento de conhecimento, porque o conhecimento estava muito na mão de contratados, então não se passava conhecimento entre os times, né? Depois, aqui uma visão mais estratégica global, a criação de Work Selection and Prioritization, que é você começar realmente a entender do business, vamos fazer a seleção do trabalho e a priorização, primeira implementação do Kanban Board, a gente nem conhecia Ágil, né, nessa época. E aí a simplificação do Root Cause Analysis, e por fim, baseado nesse Root Cause Analysis, dos itens vindos desse Root Cause Analysis, alguns sprints, assim, que foram ciclos, né, de resolução de problemas baseado nessas análises. Então, tudo isso aqui foi acontecendo durante esses anos, e aí, em 2017, quando a organização resolveu fazer uma transformação ágil, meio que coincidentemente, nós tínhamos já toda essa experiência, já desde 2014, que a gente recorreu, né? Nós fomos lá e vimos de novo tudo que foi feito até agora para poder incorporar nessa transformação ágil. E uma coisa interessante é que o ágil, a base do ágil, ele é feito da criação de times de alta performance, que são times autossustentáveis, autogerenciáveis e multidisciplinares. Então, você vê, na realidade, foi uma coincidência boa, porque quando veio a implementação do ágil, a gente já tinha uma certa experiência, mesmo sem saber que isso fazia parte da metodologia ágil. Então, esse aqui é mais um exemplo, né, interno lá. Então, aqui, todo e qualquer conhecimento prévio auxilia na melhor adaptação dos indivíduos durante o processo de transformação. Então, vamos aqui a impactos e engajamento, né? Aqui é mais relacionado com Management of Change, né? Gerenciamento de mudança. Então, veja só, o que eu tinha falado lá na frente, identificação dos agentes de mudança. Então, você sempre tem, numa transformação, os early adapters, né? São as pessoas que gostam de mudança, gostam de mudar, gostam de estar envolvidas com iniciativas novas. Então, essas pessoas, obviamente, que você vai engajar e trazer para ajudar na transformação. Fora, obviamente, as pessoas que têm o conhecimento, né? Importante. Se tiver conhecimento e também ter esse willing, né? Essa vontade, esse desejo de transformar, melhor ainda. Uma outra coisa que é muito importante é o impacto nas estruturas organizacionais. Antes de falar isso, uma coisa importante para mencionar aqui nos agentes de mudança é identificar também as pessoas que não querem mudar, porque sempre tem as pessoas que elas estão mais enraizadas nos processos, né, atuais, né, no status quo, e elas não querem mudar. Para elas está bom. Então, essas pessoas, por incrível que pareça, são as pessoas que você não vai engajar. Porque o que acontece? A transformação ágil, como ela é feita em etapas, em pilotos, vocês vão ver daqui a pouco um exemplo prático, é importante que vocês tenham envolvimento das pessoas que tenham conhecimento, que estão engajadas. Mas não necessariamente você precisa ter todas as pessoas da organização. Isso é um pouco diferente no Management of Change. Normalmente no normal, você identifica as pessoas que são blockers, assim, são as pessoas que vão ter uma resistência maior, e você faz todo um trabalho, um estudo para saber como que você vai aos poucos influenciá-las a ajudar na transformação. No ágil é um pouco diferente, você não precisa focar tanto nessas pessoas, porque o foco é você trazer resultados. E se o negócio não trouxer muitos resultados, você adapta, você muda. Como você falha rápido e tem alterações nesse processo de transformação, né, você vai implementando pilotos, vai readequando e vai começando a trazer resultados. Quando você realmente traz resultados, engaja as pessoas e começa a ter iniciativas mais interessantes, né, e começa a ter esse reconhecimento da organização como um todo em relação a esses resultados que estão sendo trazidos, naturalmente as pessoas, o status quo vai mudando, né, porque os times vão mudando, né, a maneira de trabalhar, e naturalmente as pessoas que têm uma resistência maior, elas vão mudando o status quo delas, e aí vão se adaptando mais e vão se engajando naturalmente. Então não é feito um esforço tão grande para o engajamento das pessoas que não querem se engajar, e o legal disso é que você não incomoda as pessoas, né? Elas continuam trabalhando como elas estavam trabalhando, e obviamente que alguns processos vão mudando, e aos poucos elas vão se adaptando à nova realidade.
Obviamente, tem algumas coisas, por exemplo, como a pandemia, que não tem como ser aos poucos, né? Então, ela vem, a gente até conversou no começo, né, Moura, que, de repente, o uso da tecnologia, por exemplo, a tecnologia estava aí, não estava sendo tão utilizada, ou 100% utilizada, de repente vem a pandemia, lockdown, todo mundo em casa, e a gente tem que correr atrás e aprender e utilizar a tecnologia como um todo, né? A transformação tem um pace um pouco melhor, digamos assim. O impacto das estruturas organizacionais, por que é importante citar isso aqui? É porque você está mexendo muito na parte da liderança organizacional. Como você está diminuindo os layers hierárquicos, você vai afetar muitos líderes. E você imagina uma coisa, às vezes a pessoa trabalhou lá durante 30 anos, desenvolveu a carreira dela, e ela foi preparada durante esses 30 anos para dar as diretrizes, certo? E agora, numa metodologia de transformação ágil, você está tirando isso dos líderes. Por quê? Porque os líderes são líderes servidores agora. Eles precisam engajar toda a organização, a parte operacional, e extrair o conhecimento dessas áreas, né, desse layer, e aí dar as diretrizes e as estratégias de forma conjunta. Não é mais top-down. Então, obviamente, que os líderes eles planejam as estratégias, na verdade, organizacionais. E eles traduzem essas estratégias para a operação. Mas como isso vai ser feito não é mais dictated, né? Eles não ditam mais as regras de como tem que ser executado. Como vai ser executado, o que vai ser, quais iniciativas que vão ser trabalhadas. Numa transformação ágil, o ideal é que venha da operação e das pessoas que realmente trabalham lá no dia a dia. A gente tem um termo que a gente chama de Gemba, que é você ir dentro, né, na operação para entender como é que realmente funciona e setar as estratégias a partir desse conhecimento. Então, os outros layers, que não são só os de liderança, têm um papel fundamental agora, quando você está fazendo uma transformação ágil. Então, aqui o impacto, né, nas funções de liderança. Então, alguns líderes, gerentes, supervisores, algumas dessas roles, né, dessas posições não vão existir mais. Então, eles vão ter que se adaptar com papéis de influência, né, de uma liderança influenciadora, e não mais hierárquica. Aqui é a segunda dica, né? Identifique a metodologia que melhor adequa à sua organização. Então, lembra que, se você for colocar aqui no papel, lembra que na palestra anterior eu falei bastante sobre o que está embaixo dessa umbrella, aqui, né, desse guarda-chuva ágil. Então, você tem N metodologias, né? E N métodos e ferramentas. Uma das ferramentas chama Scaled Agile Framework, que é um ágil escalado. Então, aqui, ó, vocês vão entender aqui, a gente utilizou, ou teve a necessidade de utilizar, o Scaled Agile Framework e essa decisão que foi tomada no nosso departamento, digamos assim, na nossa organização, porque a gente trabalhava em nível de portfólio. Então, a gente precisava de um layer a mais, por isso que a gente precisava do ágil escalado e não só times, né, de alta performance. E aqui alguns porquês, né? Por que o Scaled Agile? Então, segundo a indústria, né, o engajamento tem um aumento lá, né, 10% a 50% de os empregados mais motivados, né, mais felizes, com esse envolvimento maior agora nas iniciativas. Tem o time to market, né, na indústria, o quão rápido você consegue entregar, né, está apto a entregar o que a indústria demanda, que é um aumento de 30% a 35% mais rápido, né. A qualidade, né, um aumento, uma redução de defeitos aqui de 25% a 75%, né, dependendo da organização, e um aumento na produtividade, de 20% a 50%, né, de aumento na produtividade utilizando metodologias ágeis. Então, por isso que a gente optou por usar o Scaled Agile Framework. E nesse próximo slide, eu sei que ele é bem complexo, assim, bem busy, digamos assim, mas vocês não precisam dar muita atenção a tudo que está aqui. A única coisa que eu peço para vocês focarem é nesses layers aqui, tá vendo? Um layer aqui de times, um layer de programas e um layer de portfólio. Por isso que a gente utilizou o ágil escalado, porque na nossa área aqui, lá na área de compras, a gente trabalhava em nível de portfólio, né, com projetos assim grandes, né, e nós tínhamos lá as cadeias de valores, né? A gente poderia identificar as cadeias de valores dentro da área de compras para focar a nossa estratégia e depois ir cascadeando, né, da parte estratégica para
a parte operacional. Então, a gente, como o SAFe, né, que é o Scaled Agile, ele permite essa escalada aqui até o nível de portfólio, a gente começou no nível de times, mas já utilizando essa metodologia para poder chegar no nível de portfólio. E o que acontece? Obviamente que essa figura aqui, ela já está defasada, né, porque o SAFe ele evoluiu, então esse era o 4.6, já tem o 5.0, que ele melhorou ainda mais essa interação entre programa e times, agora é uma coisa só. Mas isso é só a título de curiosidade, né, a gente não precisa focar nisso agora. Então, só para vocês entenderem como que foi a escolha da metodologia, que é uma coisa importante quando você trabalha com ágil. Uma coisa interessante, se vocês forem no site lá da SAFe, lá, né, www.scaledagileframework.com. Se vocês entrarem lá, todos esses itens aqui, eles são clickable, né? Tem artigos explicativos para cada coisa. Então, você quer saber como é que funciona a posição do Scrum Master? Se você clicar aqui, ele tem um artigo todo sobre Scrum Master. Se você quer entender como é que funciona lá o Lean Portfolio Management, você clica, ele vai te explicar como é que funciona. Então, ele é bem interativo, assim, é interessante para quem tem curiosidade de aprender, às vezes só quer saber como é que funciona os ciclos, ou como é que funciona aqui o ciclo do Scrum, então tem os artigos lá atrelados. Ok? Definição de value stream, cadeia de valor. Então, olha aqui, eu vou só de novo aqui a título um pouco conceitual, né? O que é uma cadeia de valor aqui? Então, uma série de atividades de longa vida, né, focadas no valor a ser entregue. Desde a concepção da ideia, o requerimento, né, aqui pelo customer, né, até a entrega efetiva de um resultado tangível para o cliente, que seria o resultado aqui, né, qual o benefício que o business está tendo. Só que se você for prestar atenção nisso aqui, ele é sistêmico, né? Desde o conceito aqui do request do negócio, você passa por N processos ou N departamentos, até você ter a efetivação, né, do retorno aí do investimento. E aqui, se você, assim, de uma forma mais explicativa, eu coloquei aqui, ó, como é que funciona esse pensamento sistêmico. Você tem lá um request, você tem várias organizações que são envolvidas nesse sistema, desde quando a ideia é gerada até a entrega do benefício. Só que, por exemplo, cada área aqui tem a sua demanda específica, né, que vai recebendo de acordo com esse ciclo, com esse processo. Só que, por exemplo, para você, desde a ideia aqui, usando um exemplo prático, até você ter o benefício, levou 10 semanas aqui para passar por todas essas organizações. Você vê que algumas organizações têm 2 times aqui nesse exemplo, né? Organização B e C. E aí, nesse caso, a organização B, que ela está trabalhando lá, como eu dei no exemplo, de uma forma meio concorrente, ela resolve fazer um improvement aqui, né? Fazer uma melhoria dos processos dela e ela ter uma performance maior. Só que daí o que acontece? Quando ela fez esse improvement aqui, ó, ao invés de levar 10 semanas, levou 14 agora. E por que isso aconteceu? Porque o foco foi estritamente na melhoria do departamento, ou dessa organização, ou de parte dessa organização. Todo o resto não estava preparado. Então, o que aconteceu? Aumentou a demanda nos outros. Por exemplo, fez uma automatização aqui, os processos manuais diminuíram, a entrega foi muito mais rápida, só que sobrecarregou a organização B, que sobrecarregou a organização C, e num contexto aqui sistêmico, acabou levando mais tempo. Então, o ágil, quando você faz a transformação, você tem que ter esse pensamento sistêmico para entender o processo como um todo. E por isso que a gente fala cadeia de valor. Então, essa aqui é a cadeia de valor que você tem que ter em conta, que qualquer mexida em qualquer parte ou qualquer melhoria, ela tem que afetar o sistema como um todo, e não apenas uma parte ou um departamento, porque ela pode afetar negativamente aqui o teu processo. E aqui um exemplo nosso aqui de cadeia de valor, né? Eu tirei alguns dados aqui só para não expor a empresa, mas basicamente, como qualquer processo de área de compras, tem o source, buy, receive and pay, que a gente chama de cadeia de valor organizacional. E tem a cadeia de valor que a gente aplicou efetivamente a transformação ágil, né, que a gente chama de cadeia de valor de desenvolvimento, que daí é lá a parte de faturas, parte de pagamentos e despesas lá, gerais, né? Então, isso aqui é um exemplo prático, digamos assim, de como a gente fez lá a cadeia de valor organizacional e aonde que a gente trabalhou especificamente no primeiro piloto, né, usando o ágil.
Então, a terceira dica é sempre melhor implementar em ondas. Então, aqui, a primeira onda, veja só como que era a organização aqui. A organização, ela tinha um gerente geral e toda a organização aqui de pagamentos, de aquisição, de cadeia de fornecimento, estava embaixo desse gerente geral. Respondia aqui para um gerente de área de compras. E daí tinham outras áreas aqui envolvidas. Então, como que foi feito? No início, a gente fez a implementação lá do time ágil, né, como piloto, daí começou a expandir e resolveu fazer na área de pagamentos. Então, vamos utilizar aqui times ágeis para a parte de invoicing e de payment. Tá? Então, a gente criou os times. Mas olha só como começa aqui já o aprendizado. Primeiro, o normal ou o ideal é você ter times colocados, né? Todas as pessoas no mesmo local. Só que, como a gente trabalha com vários países, várias regiões, né? Você pode ver aqui o West, Central e East, nem sempre era possível. Então, você se adequa ao que é possível na tua organização. Então, a gente acabou tendo times híbridos aqui, Estados Unidos e Brasil, Europa e Ásia, alguns times só da Ásia, né? Mas o primeiro erro cometido aqui foi que não houve envolvimento dessa parte operacional para a construção desses times. E aqui que a gente começa a entender a importância da liderança, né, nesse aspecto. Porque a gente implementou, a gente separou aqui a área de invoicing e a área de pagamentos, porque era um pouco óbvio para todos os líderes, e criou os times baseados em processos. Aí o que aconteceu? Quando a gente implementou no primeiro ciclo de 3 meses, virou uma bagunça, porque algumas pessoas desses times aqui, elas dominavam o processo como um todo, que era invoice e payment. Então a gente separou as pessoas e separou o expertise. Em vez de ter uma equipe multifuncional, a gente tinha, por exemplo, uma pessoa que dominava o processo inteiro, ou uma das pessoas mais experientes, agora só focada em invoice. E algumas pessoas que tinham um leque de conhecimento aqui, lá, de repente, em pagamentos, que era auxiliada por essa pessoa mais sênior, agora perdeu, porque a pessoa sênior está focada só nesse time. E acaba não podendo auxiliar as pessoas desse time, que deveriam estar com uma média de conhecimento adequada. Então, você vê, foi o primeiro equívoco aqui. E, claro, que depois do primeiro ciclo, o segundo ciclo, lá passou acho que 3 ou 6 meses, a gente identificou isso. E, obviamente, que daí mudou os times e acabou tendo uma adequação melhor aqui no conhecimento dos times. E, futuramente, né, que é o que acontece agora, foi colocando os times, né, deixando eles só Brasil, só Estados Unidos, né, porque daí você vai aumentando também o expertise das pessoas, né, e aí as pessoas vão ficando mais aptas e tendo mais conhecimento, que você consegue ter um time multifuncional local. Não é 100% local, obviamente, ainda continua algumas coisas híbridas, mas é assim que funciona. Então, do normal para uma estrutura ágil, né, com mais de um time, 2, 3, 4, 5 times, na transformação ágil você cria um treino, a gente chama de treino. Então, dependendo do número de pessoas e do número de times, você já tem um treino. Por quê? Porque aí você já tem umas outras posições aqui no treino que vão auxiliar esses times para que eles possam ter o mesmo objetivo, para que eles possam ter o mesmo goal, né? Lembra que eu falei anteriormente? Para que eles consigam ir na mesma direção, né? Caminhar na mesma direção e focar nas prioridades corretas. Então, se você tem aqui Scrum Master, por exemplo, e Product Owner, né, que facilitam o trabalho do time, e o outro que define o backlog, aqui no Azure Release Train, você vai ter o Release Train Engineer, que é como se fosse um Scrum Master Senior, e você vai ter o Product Manager, que é o cara que dá a diretriz para esses Product Owners aqui, que é o que faz um alinhamento entre eles. Ok? E o Release Train Engineer, que é um Scrum Master mais sênior, ele é o responsável por dar treinamentos da metodologia ágil e preparar esses Scrum Masters. Então, tem reuniões específicas de desenvolvimento dos Scrum Masters. Ok? Aí aqui na Wave 2, veja só a diferença já. Agora, houve uma evolução aqui da área de pagamentos, está vendo, com times mais colocados, menos times, você viu que houve a diminuição, de 5 para 4 times, e houve também a criação dos times de aquisição e cadeia de suprimentos. Então, agora, nessa segunda wave, a gente já tem 2 trens. Agora,
Agora, lembrando que esses dois trens, a parte de pagamentos, aquisição e cadeia de suprimentos, eles têm algumas coisas intercaladas aqui. E aqui agora, se você for ver, um layer foi eliminado aqui, né? Porque aquele gerente geral que tomava conta de tudo, agora passa a ser o gerente acima dele e tem aqui gerentes específicos que cuidam dos trens. Então, você deu uma cara mais customizada, digamos assim, para o negócio. A área de pagamentos, ela foca muito no negócio de pagamentos. A área de aquisição e cadeia de suprimentos está muito focada nas prioridades do negócio de aquisição e suprimentos. E a gente tinha uma área aqui de serviços compartilhados também, que foi incorporado na terceira wave, que vocês vão ver daqui a pouco. E uma outra coisa que teve que ter uma adequação foi essa parte de Talent Manager. Por quê? Porque não existe isso ágil. Mas lembra que eu falei, você não consegue implementar ágil puro, digamos assim. É muito difícil você vir com uma metodologia qualquer que seja e fazer uma transformação total na organização. Então, o que eu recomendo normalmente, vocês vão ver lá no final, é que você não precisa fazer necessariamente uma reestruturação, uma transformação 100%. Você precisa entender o ritmo da organização e o que é possível naquele momento, o que pode ser mudado naquele momento. Então, teve a criação aqui desses gerenciamentos de talento, que são as pessoas que ficam focadas agora 100% no desenvolvimento dos profissionais aqui de cada time. E cada time tem o seu talent manager lá, que seria a função do supervisor, que agora, em vez de ser um supervisor administrativo funcional, ele é um talent manager que está focado no desenvolvimento da carreira dessas pessoas aqui. Que é uma coisa que é muito comum, né? Você ter reclamação, mas a empresa não cuida da minha carreira, ou eu não estou vendo progresso no que eu estou fazendo. E agora, nesse caso aqui, essa adaptação foi para você ter uma pessoa responsável por aquele time, ou por mais de um time, e focar mais no desenvolvimento da carreira das pessoas. Então, você vê, são adaptações que vão ocorrendo, né? E, claro, a criação de outras entidades aqui, essa aqui, por exemplo, do Operations Enablement, foi uma entidade criada para dar apoio à transformação. Não dá para fazer uma pessoa sozinha. Então, você acaba criando aqui um time que fica responsável por várias coisas aqui, né? Cross Capability, Incident Management, Management of Change, quer dizer, dá apoio total à transformação aqui das estruturas aqui de trains dessa metodologia ágil. E aqui na Wave Tree, aí você já vê um negócio bem mais enxuto, né? Claro que ele já mudou, mas você vê aqui daí os trens já bem definidos, né? A área de Shared Service incorporada aqui na cadeia de suprimentos, que no caso foi a melhor área para incorporar, né, o Shared Service, respondendo cada um por um Capability Manager, a gente chama de Capability Manager aqui, e cada Capability Manager é como se fosse um partner do business, que atende diretamente o business, e procura setar as estratégias do negócio e traduzir aqui para os trens ágeis, né, que vão fazer as entregas completamente conectadas lá com as estratégias do negócio. Então, essa foi a evolução, digamos assim, de um time ágil para 5 times ágeis, trens, uma organização de pagamentos, depois a extensão para a organização de aquisição, algumas adequações de times, algumas adequações estruturais da organização, e até ali a finalização com a construção dessa cadeia de suprimentos também ali com um outro trem, e algumas outras entidades de apoio. Então, você vê, é bem eclético, né? Você vai conseguindo adaptar de acordo com a organização. Uma outra organização qualquer não necessariamente precisa aplicar as mesmas coisas, né? Por isso que eu digo, ele é aberto para você poder realmente adaptar ao que a organização consegue absorver e obviamente, ao ritmo que as pessoas conseguem mudar. Porque isso aqui você está envolvendo as pessoas em todos os níveis, né? Digamos assim, da organização. Okay? E aqui a quarta dica, né? Junte as pessoas, desenhe um roadmap e lembrar que você não está sozinho. Então, sempre, né, utilizar todo o conhecimento de leadership, os coaches ágeis, externos e internos, os transformation leaders, os agentes de mudança, quer dizer, todas as pessoas têm que ter um envolvimento e elas têm que participar, obviamente, na construção desse roadmap. A operação tem que ser acionada e tem que ser consultada, né, também na construção desse roadmap, o que é importante. Nem tudo foi feito dessa maneira, obviamente eu estou falando do mundo ideal, e a gente foi aprendendo aos poucos que isso que é muito importante que isso aconteça. Então aqui é só um exemplo bem simples, tá? Tem N exemplos de como montar
um roadmap. Aqui eu fiz mais, coloquei em relação aos treinamentos, né, a preparação aqui, como é que você treina o senior leadership e o business, dando o propósito, falando o porquê dessa transformação, né, fazendo alguns treinamentos para líderes, fazendo a preparação do backlog, avaliando lá a parte estratégica, vendo como é que funciona a parte estratégica, se a organização lá é projetizada ou não, como é que ela funciona no seu processo natural, como é que é o status quo, como que pode ser adaptado, né, para você também não causar um impacto muito agressivo, negativo na empresa. E aqui depois, né, os outros grupos lá e as pessoas que estão envolvidas. E aqui é você fazer o track, né? Claro que aqui é bem high level, mas você não precisa fazer um track extremamente detalhado, porque as coisas vão acontecendo e esse track é feito mais na parte operacional e na execução da transformação, mas você tem que ter os big chunks, né? Os itens aqui que você realmente quer movimentar a agulha, né? Move the needle, que você quer progredir na tua transformação, então você identifica lá e começa a fazer o track, porque é isso aqui que dá o pace, né, que dá o ritmo da tua transformação. Agora aqui, challenge learners and benefits. Então, alguns desafios aqui, aprendizado e benefícios, né? Os desafios, como eu falei no começo, né, sobrepor comando e controle é muito difícil, porque as organizações, principalmente as organizações muito grandes, elas foram estruturalmente criadas e há anos, né, trabalham de maneira hierárquica. Então, é comando e controle. As pessoas foram preparadas para comandar, para controlar e ditar as diretrizes e regras. E agora, como isso mudou drasticamente, né, é preciso uma educação e o engajamento dos líderes nesse sentido de líderes servidores, né, fazer uma preparação e é uma transformação, né, dos líderes de chefes, né, para influenciadores, que não ditam mais, mas influenciam mais e utilizam o conhecimento dos outros layers, né, do middle management ou das roles do ágil ou da operação para conseguir movimentar essa transformação. Então, o envolvimento dos líderes é importantíssimo, porque a mudança de mentalidade no layer dos líderes é um dos pontos mais importantes da transformação ágil. Lá em cima, tem que ter um entendimento de porquê, de como funciona, do que se espera de um líder, né, do posicionamento de um líder nesse tipo de metodologia. O aprendizado aqui, né, envolver o negócio desde o princípio, que foi uma coisa que a gente falhou, né? A gente, como TI, a gente resolveu... não foi uma falha 100%. A gente, normalmente, como TI, a gente quer aprender tudo primeiro, dominar o que a gente está fazendo, e aí envolver o business para até ter uma condição melhor de engajá-los e de ensiná-los, né? Mas numa metodologia ágil, uma coisa muito interessante é que você não precisa aprender primeiro e depois tentar engajar o business. Você pode aprender junto com o business. E isso é uma coisa importante. Você pode trazer o business junto com você e até acaba criando uma colisão muito maior com o negócio e uma parceria muito mais profunda, porque você está aprendendo junto e você está se adaptando junto. Então, uma coisa que, né, foi aprendido com o passar do tempo, né, da transformação, é que é muito importante envolver o business desde o começo. E porque você vai falhar, você falha rapidamente, falha com o business, né, e ele vai entendendo como é que se dá esse processo de evolução, dessa transformação. E os benefícios, né? Transparência, maior valor entregue, ou mais valor entregue, né? Previsibilidade, agora com o ciclo você sabe que vai ser entregue, e você tem expectativa do que você investiu em 3 meses, já vai estar no ar para dar feedback, né? Redução de custos, né? Você tem um controle maior de custos, times mais motivados, né? Pelo senso de propósitos, times mais engajados, então tem N benefícios, eu só citei alguns aqui, que são os mais óbvios, digamos assim. Aqui, como eu faria a transformação hoje? Agora é o Elcio falando, né? Como que eu faria? Depois de, como eu falei para o Moura no começo, né, Moura? E para o Giancarlo, depois de 4 anos ou 5 fazendo a transformação, hoje eu estou preparado para ela. Mas eu tive que passar por esses 4, 5 anos para aprender. Então, hoje, com certeza, eu faria muita coisa diferente, né? Então, voltando lá nos princípios aqui, no aprendizado. Então, eu envolveria o business desde o princípio. Essa é a primeira coisa que eu faria. A segunda, eu focaria absolutamente na estratégia do negócio. Ao invés de ter uma estratégia de TI, eu focaria na estratégia do business e traduziria essa estratégia para TI já utilizando a metodologia ágil, né?
A outra coisa é usar o conhecimento da organização a meu favor, que é a utilização da operação, né, do engajamento das pessoas para poder ajudar nesse processo de transformação. Então, esse conhecimento é muito válido. Envolveria as pessoas da operação em todas as etapas, né? Não só quando fosse necessário, montei os times, pessoal da operação, agora está aqui os times, vocês vão trabalhar dessa maneira. Não, já quando pensar em montar os times, quando pensar na estratégia lá, já envolver pessoas da operação para participarem dessa construção. Outra coisa, eu não tentaria mudar os processos enraizados, isso é muito importante, né? Se a empresa lá é waterfall, projetizada e funciona em gates, você não precisa lutar contra isso. Você pode manter projetizado, né, porque vai ser muito difícil mudar a organização. Você pode identificar alguns lugares onde o ágil pode ser adaptado e começar a trazer resultados. Naturalmente, outras organizações, outras partes, mesmo de uma organização projetizada, eles vão começar a absorver a metodologia ágil e começar a ter as transformações. E como eu falei no começo, você não precisa atingir 100%, porque pode ser que a organização atinja um nível lá de 40% utilizando metodologias ágeis, uma empresa mais conservadora, e aquilo para ela é suficiente, aquele tipo de resultados. Ela não vai abrir mão da sua parte projetizada. Então, é importante você ter esse entendimento, né? Então, aqui, adaptar o ágil onde fosse viável, começaria pequeno, isso foi começado pequeno, demonstrando resultados, né, que são os projetos pilotos, e não esperar atingir 100% de sucesso, que eu acabei de citar. Né? E daria tempo para a organização incorporar uma nova mentalidade. Eu já estou aqui chegando no final da apresentação, nós temos mais 2 minutos, eu acredito. Então, esse daria tempo para a organização é muito importante, porque se você faz essa implementação, transformação e conseguir a 40%, 50% de sucesso, né, na implementação de uma metodologia ágil, você vai dar o tempo de todas as pessoas se adaptarem a esse novo status quo. E o que acontece? Com o passar de 1 ano ou 2, aquilo vai se tornar o cotidiano delas. Vai ser mais comum lidar com times ágeis, vai ser mais comum lidar com liderança servidora. E, possivelmente, depois de um tempo, naturalmente, as pessoas que talvez fossem mais resistentes e a resistência da própria organização comece a ceder para algumas transformações, para outras transformações, né, e ser mais adaptável, porque acabo percebendo que não é tão impactante assim, né, esse tipo de transformação quando você faz em pequenos projetos pilotos. Então, pode passar a ser incorporado esse hábito na empresa de mudar frequentemente num ciclo qualquer, de 1 ano, de 2 anos, não sei. E aqui a dica final, né? Keep it simple. Por mais que, obviamente, a gente tende a deixar as coisas mais complexas, manter sempre no mais simples possível. Precisa envolver operação? Ok, vamos fazer aqui um planejamento de como envolver a operação. Não precisa disso. Né? Você quer envolver a operação? Pega as pessoas-chave, chama para uma reunião, explica o propósito e diz para elas quem a gente deveria chamar. As próprias pessoas da operação vão conhecer as outras pessoas que precisam ser envolvidas e isso vai escalonando. Então, o que tiver que fazer, envolve as pessoas que têm que ser envolvidas, sempre explica o propósito, diz o porquê e pede para elas, né, envolverem as outras pessoas que elas acham. Porque você lembra, quando você envolve pessoas que você conhece e sabe que já trabalhou junto, tem o conhecimento, é sempre mais rápido, mais útil, mais efetivo. Então, manter simples é isso, envolver as pessoas e deixar com que elas vão envolvendo as outras pessoas. E aqui, para terminar, uma nova provocação, né? Grandes corporações dependem de grandes líderes para ter sucesso. E qual o papel da liderança nas corporações? Eu falei muito da parte de liderança, porque numa transformação ágil isso é muito importante. Mas isso é só uma provocação para uma potencial outra palestra em relação à liderança mesmo, mais focada em como que a liderança funciona numa transformação. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Moura, ao Giancarlo, ao IEP, pela permitir minha participação aqui nessa palestra. É sempre uma honra para vocês. Eu acho que a gente está no limite do tempo, né, Moura? Até passei um pouco. E aí eu volto a palavra a vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado, excelente essa tua apresentação novamente, muito parabéns, né? Pelo adiantado do horário,
Temos duas perguntas, né, Fedalto? Olá, exatamente. Temos duas perguntas. Uma do Daniel Guimarães. A grande dúvida dele é a transformação ágil, metodologia ágil, a sua aplicação na área de engenharia, pois ele vê muitos processos de engenharia em modelo de cascata. Certo? Isso é verdade. Pode falar, pode falar. Bom, respondendo, é aquilo que eu falei, quando é projetizado em cascata, ele depende da vontade da organização de mudar. Quando você tem um projeto em cascata, você pode fazer um projeto piloto e, por exemplo, criar um time de inovação. Porque todos os projetos de engenharia, eles envolvem inovação, né? Então, uma das dicas é, se você criar um grupo autossuficiente, focado em inovações, esse grupo ele pode ser conectado a esses projetos em cascata como consultores. Então, tem aqui uma solução. Esse time de inovação, ele entra nesse projeto em cascata, pega uma parte do escopo, inova, entrega rapidamente, né, demonstra para todo mundo os resultados, e aí tira o time. Então, esse tipo de conexão, quando você pega e tem um time autogerenciável, autossustentável, ele vai demonstrar como que os outros times podem trabalhar. Porque mesmo em cascata, você pode ter times autogerenciáveis, na verdade. Você não necessariamente precisa utilizar a metodologia ágil. Você pode ter um time multidisciplinar que trabalha numa área projetizada, por exemplo. Ok, excelente. Tem uma outra pergunta aqui, acabou não dando a nome da pessoa, pelo menos eu não consigo enxergar aqui. Mas é o excelente conteúdo. Se puder nos falar um pouco mais sobre o tempo dedicado para a inovação dentro de um ciclo de transformação ágil. Tempo dedicado do quê? Sobre o tempo dedicado para a inovação dentro de um ciclo de transformação ágil. Para a inovação, isso é importantíssimo, porque, veja, intrinsecamente, né, metodologia ágil, dentro desses times multidisciplinares, eles já deveriam conter a inovação, né? E o que é inovação? É você dar liberdade das pessoas ou desse time trazer ideias e implementá-las. Como são projetos pilotos, você pode deixar, dar uma liberdade para esse time autossuficiente deles trazerem ideias e implementarem nesses ciclos. Então, isso é muito importante. Isso, na realidade, é o core do ágil, né? É você deixar com que a operação e os times multidisciplinares tragam as ideias e executem. Claro que numa organização muito grande, é complicado você dar essa liberdade para certos times, você teria que dar para todos, e aí você acaba gerando essa concorrência novamente, e a ideia não é essa. Então, uma das coisas que foi cogitada lá era você ter esses times de inovação, né, e ter alguns ciclos que eles trabalhem para fazer uma coisa completamente disruptiva, né? Recebeu um escopo, foi lá, fez um piloto, executou, trouxe os resultados, implementou, né, entregou, trouxe os resultados, e aí demonstrou para a organização como foi feito, e a história por trás, como que a gente levantou essas ideias, como é que a gente planejou, como é que a gente executou como um time, sem necessariamente uma diretriz da liderança. E aí a organização ela vai aprendendo com esses times de inovação e vai começando a adaptar, né, e a incorporar esse modo de way of work, né, esse modo de execução. Agora, o time ágil deveria, né, intrinsecamente ter essa parte de inovação aí acoplada já aos times multidisciplinares. Ótima pergunta, inclusive, as duas. Elcio, obrigado em nome do IEP, obrigado novamente por ter participado, excelente palestra, conteúdo bem didático, bem fácil de assimilar, né? Amanhã, então, já teremos no nosso canal do YouTube o link, né, para a tua palestra, eu vou te passar também e passar para todos os associados. E não esquecendo, né, se você não é associado do Instituto de Engenharia do Paraná, se associe, venha trabalhar conosco aqui diretamente nesses eventos. Dentro da Câmara Técnica de Mecânica e Processos também, ali vocês têm o link do nosso WhatsApp, ao qual vocês podem também entrar e fazer parte desse grupo seleto de pessoas que está aí gerando esse conhecimento, né? Ali todos os palestrantes estão dentro do grupo, dá para tirar dúvida, é bem interessante mesmo, né? Em nome, então, do nosso presidente Horácio Guimarães, do nosso diretor técnico Ferruccio Kochinski, agradecemos a presença de todos vocês. Obrigado, Fedalto, obrigado, Bruna, e obrigado, Elcio. Obrigado, Bruno. Muito parabéns, Elcio. Muito parabéns, né? Excelente.